Penal Internacional. Toda prova de concurso público que tenha direito constitucional, direito internacional, direitos humanos, está caindo o Tribunal Penal Internacional. Selecionamos duas perguntas que vão ser muito úteis para vocês, ok? Vamos ler a primeira pergunta. A primeira pergunta é uma questão da OAB, como vocês podem ver, tá? É a OAB feita pela CESP, no ano de 2007. Vamos lá, pessoal. Até gostaria de destacar, vocês estão vendo a questão aí, essa questão, ela tem, em uma de suas alternativas, ela trata do Tribunal Penal Internacional. Na verdade, ela faz uma mescla com outras disciplinas do direito internacional. Mas isso é bom para enriquecer o estudo de vocês, ok? OAB CESP 2007. Com relação a tratados, acordos e convenções no âmbito do direito internacional, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. A Convenção de Viena de 1969 destina-se a regular toda a legislação relacionada com as organizações internacionais. Letra B. O Brasil submete-se à jurisdição de Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Letra C, meus caros. Tratado é todo acordo internacional concluído apenas entre Estados e regulado pelo direito internacional. Letra D. A extinção de um tratado por abrogação ocorre sempre que a intenção terminativa emana de uma das partes por ele obrigadas. Meu caro, você aí que está estudando, essa questão ela mexe com outras matérias. Veja que não é só Tribunal Penal Internacional. Essa questão foi selecionada especialmente para você. Para que a gente possa revisar e passar mais algumas informações, ok? Então vamos comentar cada uma dessas alternativas e você já vai pensando o que está certo, o que está errado. Qual que é o X da questão? Qual dessas alternativas você vai marcar o X como a correta? Vamos voltar à questão em suas alternativas e vamos comentar uma por uma, ok? Diz lá, ó, letra A. A Convenção de Viena de 1969 destina-se a regular toda a legislação relacionada com as organizações internacionais. Meus amigos, a Convenção de Viena de 1969, essa convenção, ela regula os tratados. Ela trata sobre direito dos tratados. E ela regula os tratados internacionais celebrados pelos Estados. Somente pelos Estados. A questão A, ela diz assim, ó, que a Convenção de Viena de 69 regula os tratados internacionais celebrados pelos Estados e pelas organizações internacionais. Não. Então a questão A, ela está errada. E ela está errada porque ela inclui as organizações internacionais. Na verdade, somente na Convenção de Viena de 1986, somente na Convenção de Viena de 1986, que as organizações internacionais ganharam legitimidade para assinar tratados internacionais. Então, a Convenção de Viena de 69, ela regula os tratados internacionais somente entre Estados. Não cita as organizações internacionais. As organizações internacionais, elas apenas foram incluídas pela Convenção de Viena de 1986. Por isso que a letra A, ela não é o X da questão. Ela está errada, ok? Vamos ler a letra B? Vamos ler a letra B? B. O Brasil submete-se à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Meus amiguinhos, a letra B está tranquilamente correta. De acordo com a aula que a gente teve hoje, está tranquilamente correta. Fica até semi óbvio, você ia gabaritar isso aqui. A letra B está correta, a letra B é o X da questão. O Brasil aderiu, o Brasil faz parte, ele é um dos membros dos países que aceitam de forma expressa a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. Para aceitar a jurisdição do Tribunal Penal Internacional tem que ser de forma expressa
E o Brasil aceitou. Tanto é que o Brasil, no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, ele lá previu de forma expressa, artigo 5º, parágrafo 4º, que faz parte do Tribunal Penal Internacional. Então, o X da questão, a letra correta é a B, ok? Vamos ver por que as outras letras, vamos ver por que a C e a D não estão corretas, não são o X da questão. Vamos lá. Letra C. Tratado é todo acordo internacional concluído apenas entre Estados e regulado pelo direito internacional. Essa letra C, ela está errada. Pelas mesmas razões que eu expliquei lá na letra A. Nós temos 3 sujeitos do direito internacional público. O indivíduo, você aí, ó, eu, o indivíduo, os estados e as organizações internacionais. São os 3 sujeitos do direito internacional. Somente os estados e somente as organizações internacionais, somente esses 2, podem celebrar tratados. Então, o tratado é um acordo internacional. O tratado ele é regulado pelo direito internacional. Só que um tratado não é somente entre estados. Um tratado ele pode ser celebrado entre um estado e um estado, entre uma organização internacional, que é a ONU, por exemplo, e um estado, ou entre uma organização internacional e outra organização internacional, entre a ONU e entre a Organização dos Estados Americanos, a OEA. Então não é somente apenas entre estados, pode envolver também organizações internacionais. Por isso que essa alternativa ela está errada. Vamos à próxima alternativa? Última, D. A extinção de um tratado por ab-rogação ocorre sempre que a intenção terminativa emana de uma das partes por ele obrigadas. Meus amiguinhos do meu coração, essa questão está errada, não é o X da questão. Por quê? Essa letra está errada. Por quê? Porque a ab-rogação é uma forma de extinção dos tratados, sim. Só que ocorre a extinção dos tratados por ab-rogação quando é a iniciativa das 2 partes, dos 2 estados, de todos os estados que participam de um tratado. 2 estados assinam um tratado. Os 2 consentem, os 2 querem acabar com aquele tratado. Aí é a ab-rogação. Não é somente quando um quer acabar com o tratado, mas sim quando os 2. Por isso que essa alternativa está errada. Ela fala quando somente um estado quer acabar. Seria isso a ab-rogação? Não, a ab-rogação não é quando um estado quer extinguir um tratado. Um estado, quando quer se desvincular de um tratado, vai denunciar o tratado. Denúncia, esse é o instituto correto. Quando um estado quer se afastar de forma unilateral de um tratado, é denúncia. Agora, quando os 2 estados querem se afastar, é a ab-rogação. A questão confunde denúncia com ab-rogação. Ok? Vamos lá, a nossa última pergunta, que é tranquila. OAB Minas Gerais, que adora Tribunal Penal Internacional. Em relação ao Tribunal Penal Internacional, é correto afirmar que... Pessoal, essa questão aqui eu vou, letra por letra, já vou dizer se está certo ou errado, porque as aulas, os blocos que a gente trabalhou já conseguem responder. Letra A. A exemplo da Corte Internacional de Justiça, tem sua jurisdição restrita a estados cujos nacionais pratiquem graves violações de direito internacional humanitário. Os chamados crimes de guerra, de crimes contra a humanidade ou de genocídio. Pessoal, essa letra A, ela está errada. Ela não é o X da questão, porque o Tribunal Penal Internacional, ele consagra o princípio da responsabilidade penal internacional do indivíduo. Responsabilidade penal internacional do indivíduo. Inclusive, países que não ratificaram e não fazem parte do TPI, podem ver seus chefes de Estado serem processados perante o TPI. Por exemplo, o exemplo que eu citei, o caso do Sudão. O chefe de Estado do Sudão se deparou perante um mandado de prisão expedido em março de 2009. Ele vai ser preso pelo TPI. E pasmem, o Sudão não ratificou o TPI. E mesmo assim, o chefe de Estado do Sudão vai ser preso. Então a alternativa A está errada por esses motivos. Não é uma jurisdição restrita, palavrinha básica, não é restrita. É uma jurisdição irrestrita, é uma jurisdição ampla, porque o Tribunal Penal Internacional consagra a responsabilidade penal internacional do indivíduo.
Ok? Vamos para a letra B.